E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versos 21, 22 e 23, para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar sobre crer. Toda a nossa vida espiritual, ela está baseada na fé. A fé é um poder tal que ela faz a diferença na vida tanto na vida natural como na vida espiritual. Muitas pessoas, elas têm fé, são pessoas de fé. Elas desbravam na vida, elas acreditam, não importa no que você acredita. Se você tiver fé, você vai vencer. Eu estou falando na vida natural. Muitas pessoas, elas acreditam em um santo, outras pessoas acreditam em si mesmas, algumas pessoas acreditam nisso, naquilo, mas toda pessoa que crê, ela vence, porque tudo é possível ao que crê. Não importa se você acredita em Deus, ou se você acredita em Buda, ou se você acredita em Nossa Senhora, não importa no que seja. Se você tem fé e você crê, você vai vencer, porque isto é uma lei. Esta lei, ela está registrada ali, como nós lemos no livro de Marcos, capítulo 9, na qual diz que tudo é possível ao que crê. Agora, nós não queremos usar esta fé apenas para o mundo natural, o que é uma boa coisa, uma grande coisa, porque aqui na vida natural, a diferença entre as pessoas que obtêm êxito e os que ficam parados no tempo é, entre muitas coisas, mas a causa principal de que alguns conseguem bastante coisas e outros nada é a fé. A pessoa que consegue ver uma oportunidade e ela acredita que ela vai vencer, ela vai vencer. Como disse Henry Ford, não importa se você acha que vai vencer ou se você acha que vai perder. De todos os modos, você está certo. Por quê? Deus nos fez dessa maneira. Lembrando, tudo é possível ao que crê. A fé, ela abre. A fé, ela abre o seu potencial. Todos nós temos um potencial. Qual é o tamanho do potencial humano? Desconhecido. Ninguém conhece o limite do potencial humano. Então, algumas pessoas creem pouco, outros mais, outros mais, outros mais e outros absurdamente mais. Então, quanto maior for a sua fé, maior são os resultados que você obtém. Agora, existem alguns tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé espiritual. E muitas pessoas se confundem com isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de fé natural. Quando um medicamento é lançado, antes de um novo medicamento ser lançado, digamos, um comprimido aí que vai acabar com a esclerose múltipla, ou seja lá qual for a doença. Antes deste medicamento ser lançado no mercado, é necessário se fazer alguns testes. Então, eles pegam ali 3 grupos. Esses 3 grupos, todos têm aquela determinada doença
para a qual aquela droga foi criada, para resolver aquele problema. Então, para um grupo, eles não vão dar nada. Aquela pessoa vai continuar, vai ficar sendo observada, mas não vai ser ministrada aquela droga para ela. Para um outro grupo, vai falar para ela que foi descoberta uma nova droga muito potente no tratamento para aquela doença, e se ela deseja participar daquele teste. E aí essas pessoas vão aceitar tomar aquele medicamento, só que elas não sabem que, na verdade, não vai ser dado aquele medicamento, vai ser dado um comprimido para ela que não tem nenhum princípio ativo. É um comprimido, digamos assim, de farinha de trigo, mas ela acredita que é a droga, que é o remédio que vai curar aquela doença dela. E para o outro grupo, eles de fato dão o remédio, aquela nova droga, aquele novo medicamento que vai ser lançado. Então, esses três grupos, um grupo não recebe nada, nem promessa nenhuma. O outro grupo diz que ele vai estar tomando o medicamento, mas na verdade não é o medicamento, é farinha de trigo. E o outro grupo, de fato, ele recebe aquele novo medicamento. Bom, então esses três grupos ficam sendo observados, e depois de um tempo, descobre-se que aquele grupo que não tomou o medicamento nem recebeu promessa nenhuma, normalmente ele fica no mesmo estado como estava. Aquele grupo que tomou o medicamento, realmente se observa que teve uma grande melhora. Mas aí, até aí tudo bem, nenhuma surpresa, porque o medicamento realmente ele foi eficaz, eficiente no tratamento daquela doença. Mas o que sempre surpreende é que aquele grupo de pessoas que tomou um comprimido sem nenhum princípio ativo, ou seja, um comprimido que não tinha o medicamento, não tinha droga, era somente algo como farinha de trigo ou algo assim, um número enorme daquelas pessoas que estava tomando um comprimido falso, mas que acreditava que o comprimido era verdadeiro, um número enorme delas são curadas. Por quê? Porque elas creem, são as pessoas que têm fé. E não importa no que você tenha fé, aquelas pessoas elas têm fé. Então, quando lhe é apresentado um comprimido, ela não sabe que é falso, ela pensa que é verdadeiro, e como ela é uma pessoa de fé, então ela crê naquilo e a fé dela cura ela. Foi a fé que a curou. Então, é o que Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Agora, quando nos é apresentado a palavra de Deus, nós deveríamos nos agarrar àquilo de corpo e alma. Porque se nós podemos acreditar na palavra de um médico ou em um medicamento, quanto mais deveríamos nós crer no que Deus disse. Mas o problema é que quando se trata da palavra de Deus, o diabo sempre vem para nos roubar. E aí então quando tem que haver em nós algo que vai nos livrar desses ataques do diabo. Nós temos que ter o capacete da salvação e o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o problema é que isto exige treinamento, ensinamento. Fé é algo que se aprende a usar. Toda semente de Abraão tem essa fé. Eu volto a dizer, a mensagem Patriarca Abraão, parágrafo 18, o profeta disse: se você é semente de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Agora, qual o problema? Quando a gente inicia nessa jornada, a gente faz alguns testes. A gente ouve a palavra de Deus e a gente fala, eu vou tentar. Então você tenta, olha, o diabo não vai ficar quietinho.
calado enquanto você tenta. Então você recebe uma oração ou pede algo a Deus e Deus prova a nossa fé. E Deus chega a dizer para Satanás: Satanás, prove-o. E você vai ser provado, você vai ser testado. Pensa em Abraão. Abraão foi testado durante 25 anos. Então, se você não tiver realmente decidido, determinado a crer, você vai desistir. Então, muitas pessoas, elas pedem algo e quando no dia seguinte não aconteceu nada, elas já desistem. Algumas pessoas esperam uma semana, outras pessoas esperam um mês, tem até quem espere um ano, mas finalmente sucumbe, desiste, desanima. Mas como eu sempre digo, a questão não é apenas pedir para receber, é pedir até receber. Então, crer é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver com a prática. A fé é algo que você recebe quando ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, muitas pessoas têm fé, mas elas não sabem crer. Então, fé é um dom. Crer é uma habilidade que se desenvolve. Se desenvolve com a prática. Aquelas pessoas que não desistem nunca, elas, por fim, terminam aprendendo a crer. Então, deixa eu repetir. A fé é um dom. Muitas pessoas pensam que fé e crer é a mesma coisa. Não é. Fé é aquilo que você tem. Crer é o uso daquilo que você tem. Crer é a habilidade para usar a fé. As pessoas que têm habilidade para usar a fé, elas creem. Muitas pessoas têm fé, mas elas não desenvolvem essa habilidade de crer. Porque crer é uma habilidade para manter os olhos na promessa. Crer é uma habilidade de tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos do problema, tirar os olhos dos obstáculos e manter os olhos na promessa. E o diabo, ele chacoalha tudo quanto é moita, ele usa tudo quanto é circunstância, ele usa as aparências, ele usa os sintomas, ele faz de tudo para que você tire os olhos da promessa e olhe para a circunstância. Porque a sua fé, ela, como eu sempre digo, a sua fé se move na direção do seu foco. Quando Pedro ouviu o convite de Jesus para andar sobre as águas ao encontro de Jesus, Pedro desceu do barco e foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava crendo. Mas quando ele sentiu o vento soprar, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. Então, ele perdeu o contato bem ali. Então, fé é aquilo que você tem. Agora, crer é a habilidade de você não tirar os olhos de Jesus para olhar para as ondas. Se você tirar os olhos de Jesus para olhar para as ondas, você afunda. Essa é a razão porque tão poucas pessoas conseguem ser curadas. Essa é a razão porque tão poucas pessoas conseguem atingir o seu objetivo, seja ele lá qual for, porque eles não aprenderam a crer. Então, eu resumo a habilidade de crer nisto daí. Crer é a habilidade para usar a fé, ou seja, crer é manter o seu foco na promessa, não no obstáculo, não no problema, não na doença. Quando o irmão Brana orou pela irmã Wood, seu genro perguntou: irmão Brana, a irmã Wood vai ficar curada? Ela tinha câncer. Irmão Brana disse: se ela mantiver os olhos na promessa, a palavra de Deus é uma semente, mas essa semente, ela só germina se você plantar ela na terra, mas você não pode desenterrar ela para ver se já está brotando. Você tem que enterrar aquela semente, molhar ali, regar com a sua fé e deixar lá, sabendo, acreditando no processo de Deus. Você tem que crer, você tem que crer.
no processo de Deus. Você tem que crer que naquela semente tem uma vida. Você a enterrou, você a molhou. Então, isto vai acontecer, mas não acontece do dia para o outro. Esse é um processo, leva um tempo. Então, quando você pede algo a Deus ou você recebe uma oração, você creu, você enterrou aquela semente. Quando você confessa aquilo, quando você chama as coisas que não são como se já fossem, você está molhando. Você está molhando aquela terra onde a semente foi germinada, onde a semente foi enterrada. Aquilo vai germinar, aquilo vai brotar. É a lei de Deus e todas as leis de Deus funcionam. Então, crer é a habilidade de confiar no processo de Deus. A semente brotará, a árvore crescerá e dará os seus frutos. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.